Olá, bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora, o nosso canal de bate-papo e insights sobre as questões da vida. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante na divulgação desse vídeo para as pessoas que estão pesquisando no YouTube esse tipo de assunto, tá bom? Hoje eu quero estar falando com vocês até um assunto um tanto delicado, que são as várias fases do luto. Pois é, pessoal, tem muita gente me perguntando sobre isso e eu quero passar essa informação para vocês terem a percepção de que existem fases do luto que a gente sente pela dor da perda de alguém. Alguém que realmente significava muito para nós e a gente passa por aquela emoção interna, aquele trabalho interno de poder digerir aquele fato que muitas vezes grande parte das pessoas não aceita. Então vamos à primeira fase do luto. A primeira fase do luto, ela é impactante para muita gente, vai depender da espiritualidade de cada um, das crenças de cada um. Então, quanto mais cética a pessoa, quanto menos estudada nos assuntos de espiritualidade, de vida após a morte, essas questões de desencarne chocam muito. Então, quando a pessoa tem um estudo a mais, independente da religião, ela acaba nesse primeiro momento, nessa primeira etapa, sentindo um conformismo, ela acaba até entendendo, entre aspas, a partida da pessoa. Então, é um misto de sensações, de muita saudade, sensação que você não consegue assimilar ainda. Tem horas que você dorme e acha que vai acordar e a pessoa está ali. É essa a primeira fase de entendimento sobre o luto que grande parte das pessoas passam. Tá? Então é uma fase de aparentemente conformismo, parece que você está sabendo, né, entendendo os motivos, está buscando ali uma compreensão, então você está muito envolvido pela emoção, algumas pessoas não conseguem nem exteriorizar o que sentem, chorando, né, porque o choro ele faz parte, desde que não seja algo exagerado, né? Não seja uma coisa assim descontrolada que precise de medicamentos para acalmar, mas assim, em suma, o choro faz parte, é um alívio. Nós que estamos vivos precisamos, através do choro, aliviar um pouco das emoções ali de saudade e tudo mais. Então, esse primeiro estágio é de muita saudade. No segundo estágio, na segunda etapa, existe muito questionamento e, ao mesmo tempo, uma certa nostalgia. Fica um misto de nostalgia com alguns questionamentos. Puxa, mas por quê? Por que o poder do universo permitiu? Por que essa pessoa não está mais aqui comigo? Então já vão surgindo muitos pontos de interrogação, sabe? Muitos questionamentos. Às vezes, algumas pessoas ficam procurando profissionais, né, para estar respondendo aquilo que elas anseiam referente à morte da pessoa querida. Enfim, passa-se ainda a sentir muito pesar, mas ao mesmo tempo é o início de uma apatia. A pessoa começa a ficar um pouco apática, algumas não querem mais tocar no assunto, não fale mais de fulano de tal, não quero saber. Então isso varia de pessoa para pessoa, algumas até querem colocar porta-retratos dos falecidos na casa porque se sentem melhor dessa forma, e outras não. Outras preferem ficar mais reservadas e não querem escutar mais falar da pessoa que se foi por conta da própria dor, é um instinto de preservação. Na terceira fase do luto, que inclusive procede a essa fase de que a pessoa já está querendo se distanciar, não quer muito escutar falar mais na pessoa que se foi, enfim, ela começa a adentrar numa terceira fase
que é marcante por conta um pouco de revolta. Pois é, pessoal, revolta. Acontece nessa terceira fase com muitas pessoas um pouco de revolta, sabe assim, de raiva. Algumas chegam a brigar com Deus. Por que que isso aconteceu? Então, é um estágio, nesse terceiro estágio, é um estágio assim, onde a pessoa já está mais irritada. Porque temos também os processos da terra, né? Nós temos processos judiciais de inventários, nós temos processos que envolvem a parte aqui financeira, né? Aquelas coisas de resolver questões políticas, de burocracia de papéis, de herança. Então é uma fase muito tensa também, essa terceira fase do luto, por conta de todos esses processos paralelos. As pessoas que estão nesse tipo de fase, na terceira fase, elas se irritam facilmente, tem hora que se revoltam, tem horas que também sentem uma certa raiva de quem se foi, por ter deixado lá tudo bagunçado. Então, são fases, né, gente? São fases do luto que é absolutamente normal, mas que varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma compreensão diferente sobre a questão da morte e da perda. E numa quarta fase do luto, que eu diria que é a mais, né? Depois que já se passou ali uns 5 anos, 6 anos, por aí, para mais, a pessoa passa a ficar numa certa paz, numa certa tranquilidade. Aquilo já foi meio que digerido, né? Aquele luto já foi meio que compreendido a duras penas, muitas vezes, né? Por tudo que a pessoa já passou, por tudo que ela já buscou, na questão da espiritualidade, do aprendizado em relação a outras vidas, né? A pessoa que morre passar por uma outra dimensão. Então, a pessoa fica muito mais calma, fica muito mais sensata, com uma visão diferente sobre a vida, sobre a existência, passa a entender de uma forma muito mais pacífica, começa, né? Então, aquelas pessoas que relembram a pessoa que faleceu, querida, então, ao ouvir, as pessoas já começam a ouvir de uma forma mais harmoniosa, com muito mais aceitação do fato, compreende? Então, é uma fase de maturidade em relação a essa perda de um ente querido que se foi. Então, veja vocês que é todo um processo. Assim é a vida. Ela nos ensina por etapas, por ciclos. A vida é cheia de ciclos e ela vai nos ensinando através desses ciclos. Nós temos até as estações do ano nos ensinam muito também. Primavera, verão, outono e inverno. Então nós temos o momento da primavera, verão, né? Então tá tudo em alta, o movimento. O outono já pede mais reflexão, o inverno, introspecção. E tudo é assim na vida. Nós temos os vários ciclos e com eles nós aprendemos, temos a oportunidade de aprender muito. Vejam vocês que tudo é válido, cada pessoa tem um tipo de percepção, são várias fases que vai desde a incompreensão, da raiva, do desânimo, do desespero. Algumas pessoas chegam em determinadas fases do luto a se desesperar completamente, até que elas vão se acalmando, a etapa vai passando, os ciclos vão passando e ela vai assimilando melhor até chegar no ponto da mansidão e da paz. É uma sensação de que tudo está certo, cada um tem o seu destino, cada um é responsável pela vida que teve aqui, tanto pelas coisas boas como aquelas autossabotagens não tão boas, mas no fim tudo ensina, tudo vem para somar no espírito de cada um. Então tudo é para o bem e morrer não é castigo, muitas vezes, né? Depende da forma com que você viveu e eu espero que tenha sido uma vida de amorosidade, uma vida assim natural, não causando mal ao semelhante, nem cometendo coisas terríveis que a gente vê por aí. Então, falando desse tipo de essência, se você tiver esse tipo de essência,
a morte para você não é castigo. Já para as pessoas que praticam maldades e atrocidades, é sim uma situação bem penosa, a gente sabe, e quem estuda a espiritualidade tem plena noção do que existe do outro lado para pessoas assim, que não têm noção nenhuma do mal que praticam. Então, pessoal, o vídeo de hoje é para passar para vocês a compreensão de que tudo na nossa vida são fases, inclusive a fase do luto, ela é feita de ciclos e vai depender de você, da sua compreensão pelo todo, a sua compreensão do que é a vida, por que nós viemos aqui, porque cada um vem sozinho, todos nós viemos sozinhos e vamos embora sozinhos, mesmo que alguém morra junto conosco naquele momento. Então não importa, né? A nossa essência, ela é a unidade junto a Deus e nós estamos trilhando um caminho de evolução. Nós temos os encontros, nós temos as almas amigas, nós temos muitas parcerias ao longo dessa jornada nas esquinas da evolução, mas temos que saber a responsabilidade da nossa vida no aqui e agora, porém sabendo que fazemos parte de uma centelha divina, né? Fazemos parte de um todo. É muito bonita essa compreensão, é muito prazerosa a compreensão dessa totalidade, isso traz paz para você. Então, entendam que o momento atual de perda de um ente querido é um momento que vai ainda criar uma certa maturidade e você vai conseguir se fortalecer diante desse fato, tá bom? Jamais se desespere, acredite sempre na força do universo, que tudo vê. Os olhos de Deus, tudo veem. Não cai uma folha de uma árvore, não é mesmo? Não tem essa citação? Não cai uma folha de uma árvore que não esteja sendo vista pelos olhos do poder do universo, de Deus, tá bom? Então tá tudo certo, que o seu coração se preencha de paz e que você possa seguir em harmonia, sabendo que está sempre no abraço do Eterno. Deus está sempre te abraçando e te abençoando, tá bom? Um abraço carinhoso em todos vocês, muita paz e eu volto com um outro tema logo mais. Tchau, tchau!